Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de farmacologia. Hoje vamos falar sobre farmacologia do processo inflamatório. Muito prazer para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Maicon Paiva, sou farmacêutico, atualmente professor de farmacologia, também doutorando em ciências farmacêuticas pela Universidade de Brasília. É um prazer enorme estar aqui com você. É, Vamos lá, hein? Dá aquela forcinha, não custa nada pedir. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça aí a sua inscrição agora mesmo e acompanhe as nossas atualizações para que a gente possa, claro, crescer aqui essa comunidade de conhecimento gratuito para você, tá bom? Então, tira aí 2 segundinhos, vá lá, curte nosso vídeo, por favor, né? Claro, e também se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa difundir mais conhecimento para mais pessoas, né? E quando terminar, encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar também, tá bom? Então, ó, dica número 1, pega aí o seu caderninho para fazer as anotações, para que você possa aí compartilhar também esse conhecimento e depois possa revisar, tá bem? Bacana? Então vamos lá, vamos falar então sobre esse conteúdo interessante, importante, que é a farmacologia do processo inflamatório e é muito usual no nosso dia a dia, principalmente, né? Vamos abordar um pouquinho sobre a fundamentação e o processo inflamatório, alguns anti-inflamatórios, né? E de que forma eles estão classificados, os principais efeitos adversos e as perspectivas futuras que a gente tem em relação ao tratamento da inflamação especificamente, tá? Então, esses serão os principais pontos, né? Ou os pontos chaves da nossa aula de hoje, tá certo? Muito bem, vamos lá então. Vamos relembrar um pouquinho aí do que é a inflamação, né? Por que ela existe? A inflamação, ela nada mais é do que uma reação protetora. Então, ela é uma resposta que vai ocorrer de forma natural no nosso organismo, né? Ela normalmente ocorre em resposta a uma lesão no nosso corpo, pode ser também a infecções ou outros estímulos nocivos, né? E faz parte também do nosso sistema imunológico, né? Então, tem um papel muito importante na defesa do corpo contra agentes invasores, como bactérias, vírus e substâncias estranhas, tá? Então, a gente tem que lembrar que elas têm esse papel extremamente importante. Então, quando o corpo acaba detectando, né, que ele sofreu alguma espécie de dano, por exemplo, né, então ele vai liberando substâncias químicas aos poucos, e aí vamos começar falando sobre elas. Primeiro, as histaminas, as citocinas e as prostaglandinas. Lembrem-se desse nome, prostaglandinas. Quem aí já estudou farmacologia, está revisando, já deve conhecer do que eu estou falando. Prostaglandinas, e aí a gente tem vários tipos de prostaglandinas. Prostaglandina E2 e I2, essas são muito importantes para a farmacologia, mas a gente tem uma variedade muito grande aí delas, tá bom? Então, pontualmente, essas substâncias, elas ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo para a área que foi afetada, o que pode, então, resultar em vermelhidão e inchaço. Olha aí, a nossa imagem está mostrando muito bem, né, o que está acontecendo. Esse vermelhidão e esse inchaço, né, são características muito comuns. Olha aqui, estou mostrando para vocês, hein? Esse joelho, né? Você estava lá caminhando despercebidamente e acabou caindo, se machucando. Olha como ficou esse joelho vermelho, inchado, né? Então, essa aí, com certeza, é uma característica muito comum. Mas não é a única, né? Especificamente, não é a única. Nós temos aqui, olha, a caracterização, a presença em especial de dor, calor, rubor, inchaço e nos casos, nas situações mais graves, nós temos, ó, perda de função. Perda de função, né? Então, essa perda de função é extremamente importante também nos casos em que a gente tem ali um avanço desse processo da inflamação. Então, nós vamos ter o que conhecemos como cascata da inflamação, né? Então, essa cascata da inflamação,
ela vai ter estágios importantes, né, que vão ter a principal função de recuperar esse tecido, ou seja, trazer ele na condição anterior, na condição natural que ele teria anteriormente, né? Isso é uma característica importante, tá? Além disso, a inflamação tem uma característica também a nível fisiológico muito interessante, que é justamente para facilitar a migração de células do sistema imunológico, como, por exemplo, os glóbulos brancos, quem aí lembra a importância dos glóbulos brancos, né? Para o local da lesão ou da infecção. Então, essas células, elas ajudam a combater e eliminar esses agentes invasores, né, que de certa forma são responsáveis então por provocar este problema. Então, para isso elas vão exercer esse papel, combatendo esses invasores, de certa forma também ajudando a reparar esse tecido danificado e iniciar o processo de cicatrização, né, que é tão importante também. Ele precisa existir, precisa estar tudo bem ali funcionando, né, para que ele possa exercer prontamente esta atividade, né? Então, o tecido que vai sofrer a lesão, então, como a gente falou, vai liberar esses sinais químicos, né? Então, principalmente estaminas, sininas, prostaglandinas e também os leucotrienos, né? Então, são sinais químicos liberados prontamente aí nesse processo. Nós vamos ter, então, ó, a vasodilatação, além da vasodilatação, né? Um aumento da permeabilidade. Então, ó, vai acontecer esse processo natural, então o tecido vai ficar mais permeável e também o aparecimento do fenômeno adiapedese. Nós vamos ter, então, um papel importante dos neutrófilos, né? Eles chegam ali naquela enxurrada, se concentram na periferia, principalmente, né? Para ajudar nesse processo de fagocitose. Então, esses micro-organismos e células mortas, né, acabam sendo reparados neste processo. Ou seja, nesse momento ali que vai ocorrer o reparo tecidual, né? Então, olha só, essa imagem, ela é extremamente importante aí e caracteriza muito bem esse processo da inflamação. Nós temos ali ela sendo destacada, né? Principalmente por conta dessas manifestações que ocorrem em relação ao aparecimento da inflamação, como vocês podem perceber, né? Então, a gente tem ali o aparecimento, né, do calor, do rubor, do inchaço e da perda de função, né? Estão vendo aqui do lado, né? A gente pode perceber exatamente ela é ilustrada, né? A gente tem aí essa ilustração, né, que demonstra muito bem, né, como ela vai se manifestar. Olha só, né? Então, quando a gente fala em perda de função, né, esse último aqui, ó, loss of function, então a gente tem aí a perda de função, é o último aqui que está segurando, né, essa estrutura, né, ele está sem parte do seu braço, justamente porque caracteriza essa perda de função, né? Uma das características que a gente vai ter em relação a isso, né? Aí a gente tem ali o rubor, né? Esse aparecimento da vermelhidão, né? Que também são caracterizados. Então, memorizem muito bem. É uma forma de você relembrar isso de forma bem clara, né? Como ocorre especialmente esse processo inflamatório. Então, vamos lembrar a nível celular, né? Nós vamos ter, quando a gente fala sobre a migração dos leucócitos, né? Que são as células brancas do sangue em especial, né? Essa manifestação é extremamente importante ali, principalmente porque elas são atraídas para o local da inflamação, né? A gente tem substâncias que exercem esse papel, são chamadas de quimiotaxinas, né? Então, são quimiotaxinas presentes especificamente ali naquela área, naquela região, tá bom? Então, essas quimiotaxinas estão presentes ali, essas substâncias estão presentes para fazer com que ocorra essa atração até o local. Então, essas células, elas vão ter funções importantes de fagocitar, ou seja, englobar, digerir as partículas estranhas, como bactérias e células danificadas, né? E aí a gente vai ter um papel importante da fagocitose. Vamos relembrar? Né? Muito citada aí nas aulas de fisiologia, né? De biologia como um todo.
A gente vê um pouquinho sobre fagocitose ainda lá no ensino médio. Então, os neutrófilos, né, ou seja, e outros fagócitos são responsáveis por realizar o processo de fagocitose. Então, eles são capazes de englobar ali, a destruir, né, as partículas estranhas. E aí a gente tem um processo muito comum, que é bem característico quando isso ocorre, né, quando ocorre o processo de fagocitose, que é a formação do pus, né? Sabe aquele pus, né? Quando você se corta ou quando está no processo de cicatrização, né? Quando você tem uma lesão na mão aqui ou em algum outro local, né? Nada mais é do que muitas vezes o acúmulo de células mortas e bactérias fagocitadas, tá? Então, o pus é uma manifestação que resulta dessa acumulação. Nós vamos ter então ainda a liberação de citocinas e mediadores inflamatórios, então nós temos células inflamatórias que vão liberando as substâncias chamadas citocinas. Então, elas são responsáveis por ajudar a modular e amplificar a resposta inflamatória, né? Então, a gente tem mediadores como histamina, prostaglandina, né, que vai participar desse processo. E, por último, nós vamos ter ali o reparo tecidual. Então, após o processo de fagocitose, nós vamos ter a remoção dos detritos celulares, né, como se fossem os restos, o lixo, né? Então, esse processo aí de reparo tecidual, ele começa e aí a gente tem células importantes como os fibroblastos, né, que ajudam na formação de tecido, beleza? Relembrando aí um pouquinho sobre esse processo. Mas vamos ver como é que isso ocorre, né? De que forma isso se configura, né? A partir de que então que nós temos aí o processo inflamatório, o que está envolvido, né? Então nós temos ali, ó, como destaque aqui na figura, né? Um estímulo que ocorre a nível de membrana para liberação da fosfolipase A2. Professor, o que é isso? Por que eu tenho que saber o que é isso? A fosfolipase A2, ela é uma enzima que atua no processo de sinalização celular. Ou seja, ela... Lembra daquela anteninha lá do Chapolin Colorado? Ela... Estou sentindo sinais, estou manifestando sinais, certo? Então, ela é para justamente fazer isso, né? Ela sinalizar, né, que vai iniciar a necessidade de uma condição inflamatória presente ali. Então, ela é capaz de catalisar a liberação do ácido araquidônico. Decorem esse nome, ou lembrem-se, ou anotem-se, ou não se esqueçam nunca mais. Ácido araquidônico. Olha ele lá em cima dessa nossa ilustração. Então, o ácido araquidônico, né, que é muito importante, ele é responsável, né? Está presente, né, uma liberação ali presente, né, dentro da configuração fisiológica, o ácido araquidônico dos fosfolipídios que ficam presentes na membrana celular, como a gente pode ver, né? E essa atividade da fosfolipase A2 vai resultar na produção do ácido araquidônico, que é um ácido graxo essencial, né? Lembra dos ácidos graxos, a sua importância, né? A sua presença em funções fisiológicas importantes, né? E aí a gente vai ver mais à frente que nós não temos esse processo ocorrendo apenas quando há inflamação em si, mas nós temos isso acontecendo de forma natural, porque o nosso organismo precisa que isso ocorra, porque nós temos funções que são chamadas de constitutivas, né, ou constitutivas, que já existem naturalmente, independente ali da gente ter um processo inflamatório, né? Então, esse ácido araquidônico, né, ele é considerado um ácido graxo poliinsaturado que vai ter um papel importante ali na inflamação e vai servir como substrato para a síntese dos eicosanoides. Lembre-se disso também, que isso cai muito nas provas aí de concursos, de vestibular, né? Então, é muito comum a gente ver essa pergunta, que os eicosanoides, que incluem, entre elas, as prostaglandinas, mas nós vamos ter também os tromboxanos e leucotrienos. Então, esses eicosanoides, eles são considerados mediadores bioquímicos, né? Então, são capazes de regular, estar presente em várias funções do nosso corpo, incluindo a resposta inflamatória, a vasodilatação
e a agregação plaquetária, né? Olha lá, os tromboxanos, né? Que têm um papel importante, por exemplo, no processo de coagulação, de controle, de liberação, de início, enfim. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, a seguir, tá? Então, aqui a gente tem, né? Perdão, passei aqui antes da hora. A gente tem logo, após a liberação desse ácido araquidônico, né? A constituição, então, da ciclooxigenase e da lipoxigenase. Então, a gente conhece hoje, resumidamente, como COX, né? Então, a gente tem a LOX, lipoxigenase, e a COX, ciclooxigenase. Então, ó, a LOX está ligada a leucotrienos, né? Então, a gente tem ali a função inflamatória, né? Que é quimiotáxica. Então, a gente tem essa ligação da lipoxigenase, chamada de LOX, né? Está ligada aos leucotrienos. E da ciclooxigenase, nós temos, então, a ligação e a liberação constantemente das prostaglandinas, certo? E aí, a farmacologia e a fisiologia identificam a existência de dois tipos de COX, né? Elas foram reconhecidas como COX-1 e COX-2. A COX-1, né? Ciclooxigenase 1, estaria associada exatamente às condições fisiológicas, ou seja, as condições em que naturalmente o organismo já precisa e já existe, né, ela em atividade, sendo liberada, produzida, né, e consequentemente isso vai ocorrer naturalmente para que essas funções ocorram. E a COX-2, ela estaria presente apenas em condições em que exista um processo inflamatório ou uma condição de inflamação. E é justamente por isso que a ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2, passam a ser alvo dos medicamentos para controlar o quê? A inflamação, impedindo então a liberação, produção de prostaglandinas, né? Então, por isso, atenção, prostaglandinas e leucotrienos, né, acabam sendo alvos importantes dos medicamentos para controlar a sua liberação. Ficou claro isso? Né? Então, a gente tem que ter muito bem estabelecido. Nos últimos anos, tem se falado sobre o aparecimento de COX-3, que seria uma composição ali de 60% da COX-1 estaria direcionado para algumas condições específicas, né? Mas a nível farmacológico, pelo menos o que nós temos até agora dos medicamentos em si, o que tem sido com mais importância destacado é COX-1 e COX-2. A farmacologia explica isso, né, e traz alguns detalhes relacionados a essas condições. Então, a função da COX, né, como a gente falou, a gente tem essa condição ali dela constitutiva, ou seja, ela já existe, COX-1, e a COX-2 seria uma COX induzida, ou seja, só aparece quando a gente tem processo de inflamação, e aí, por isso, ela seria, então, mais seletiva, né, diretamente aí para a condição de inflamação. Então, mas vamos verificar algumas funções importantes. A COX-1, então, constitutiva, nós temos ela exercendo um papel importantíssimo, que eu cito isso na minha aula anterior de sistema digestório, que é a citoproteção do trato gastrointestinal. E que prostaglandina é essa, gente? Prostaglandina E2, né? Então, com a presença da prostaglandina E2 sendo produzida, liberada, nós vamos ter aumento da secreção de muco, consequentemente diminuição da secreção de ácido gástrico, né? A gente fala muito bem sobre isso na aula de farmacologia do sistema digestório. Outro ponto importante é a agregação de plaquetas, né? Então, há tanto a agregação de plaquetas como a antiagregação. Então, nós temos aí tromboxanos e aí a prostaglandina PGI2, beleza? Nós temos ainda o aparecimento na PGE2 para dor e inflamação, na função renal, né? Então, é importante a gente lembrar que ela tem essa atividade também, tá? Gostaria de relembrar, em relação ali à primeira função da citoproteção, que o ácido clorídrico existente no local, né, ele agride a parede do estômago. Se a gente não tem esse muco, surgem as úlceras. A COX, em especial, PGE2, né, que é chamado de
prostraciclina, né? Prostraciclinas, elas têm esse papel importante. Então, vai proteger duplamente ali a camada estomacal. Então, as prostaglandinas também, elas estão presentes, né? Têm um efeito importante na coagulação. Então, surge sempre que um processo de coagulação for necessário, né? Então, ela vai estar presente através da prostraciclina, né? Então, é bom lembrar que pacientes idosos, né, que perdem a função aí, aumentando a produção de prostaglandinas, isso vai acontecer lá na arteríola aferente renal, então vai provocar uma vasodilatação. Assim, nós vamos ter uma manutenção da taxa de filtração glomerular, tá? É extremamente importante lembrar também, ou seja, essa importante função lá no sistema renal, nos rins, né? Então, as prostaglandinas têm essa função também constitutiva, beleza? Não vamos esquecer. Tem papel importante também na contração uterina, tá? Então, a gente tem a participação da prostaglandina PGF2, tá? E ali, na condição induzida, né, a COX-2, na dor em inflamação, PGE2, PGF2, PGI2 e PGD2, né? São variações de prostaglandinas especificamente. E nós temos ainda é, a presença na COX-2 de forma constitutiva na função renal e na transmissão nervosa, tá certo? Então, por isso que existe um pouquinho de restrição em relação à utilização de AINES, né, em pacientes que possam ter, por exemplo, algumas dessas condições reduzidas. Principalmente a mais citada, nós sabemos, é em relação às úlceras, né? Ou quando o sistema estomacal ali já não está protegido, já tem aparecimento, né, a possibilidade desse paciente desenvolver úlceras, né? Então, na resposta inflamatória, a atividade da enzima, né, que a gente mostrou aqui agora há pouco, voltando aqui, da enzima da fosfolipase A2, né, relembrando aqui na figurinha, ela leva à liberação do ácido araquidônico, passa por esse processo de conversão, né? Então, eles têm esse papel importante nesse processo de migração, né? E com isso quando há essa liberação, por exemplo, e leva aí à liberação dos eicosanoides, e aí há algum processo de irregularidade, ou seja, não está em condição de homeostasia, né? Isso vai levar a problemas e a necessidade de utilizar medicamentos para restabelecer. Vamos lembrar de novo que medicamento ele não cria função fisiológica, né? Não cria nenhuma função. O medicamento nada mais é, ele foi criado para restabelecer alguma função que está aumentada ou diminuída, não é isso? Então ele não vai criar funções dentro do nosso organismo especificamente. Eles foram criados para afetar diretamente funções que estão desreguladas, né? Por exemplo, quando a gente tem algum medicamento que altera a função do sistema nervoso central, ou seja, aumentando ou diminuindo a quantidade de determinado de dopamina, por exemplo, acetilcolina e etc., é porque eles estão desregulados, ou seja, estão acumulados em grande quantidade ou estão aparecendo em pequena quantidade, né? Então, a farmacologia, por quase toda a sua concepção, ela se organiza dessa forma, né? Então, muito bem. Os anti-inflamatórios não esteroidais, esse grupo importantíssimo, são chamados de AINES. AINES, não esqueça, anti-inflamatórios não esteroidais, né? Nós temos alguns dos primeiros registros de compostos com propriedades inflamatórias, né, que mostram lá na história, na antiguidade. Nós temos um exemplo da planta chamado de salgueiro branco. Alguém já ouviu falar nessa planta? Sim? Então, elas eram usadas para tratar as dores e as febres. Então, elas eram conhecidas por terem substâncias percussoras dos nossos hoje fármacos chamados de AINES, tá certo? Então, é um grupo de fármacos que vão se apresentar de forma química diferente e tem diferenças nas suas atividades: antipirética, analgésica e anti-inflamatória, né? Então, todas
todas as moléculas, elas vão agir para exercer e caracterizar, para se caracterizar como um AINE, ter essa atividade importante, né, de ser antipirética, ou seja, agir diretamente no controle da febre, analgésica, agir diretamente no controle da dor, e mais importante, né, claro, ter um efeito de controlar, combater a inflamação. Então, com essas três características bem definidas, nós temos um bom AN, um bom anti-inflamatório não esteroidal. Então, nós temos ali as principais características: diminuição do edema, da hiperemia, da febre, da dor e da rigidez, tá? Lembrando que a descoberta do ácido acetilsalicílico, né, nossa querida aspirina, né, é hoje, claro, amplamente no mundo inteiro, um dos mais conhecidos, porque ela foi originalmente isolada da casca do salgueiro em 1829, né? Então, depois a gente veio ali com a indústria farmacêutica que comercializou pela primeira vez lá em 1899, então há bastante tempo. Lembrando que nós temos muita utilização de AINES na medicina veterinária, né? São utilizados para tratar condições inflamatórias e aliviar a dor, principalmente dos animaizinhos, dos pequenos animais, é, para condições imediatas. Não, pequenos, não só os pequenos animais, mas os animais domésticos de grande porte também, tá? Então vamos lá. O mecanismo de ação principal dos AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, é inibir de forma periférica e central a atividade da enzima ciclooxigenase e, de forma subsequente, ter uma diminuição da biossíntese e liberação dos mediadores da dor, inflamação e febre. Neste caso, como eu falei lá no início para vocês, as prostaglandinas, né, estão ali como um alvo mais importante nesse caso, tá certo? Então, lembrando que a COX-3, né, como eu falei para vocês, ela foi uma recente descoberta, então ela é uma isoforma da ciclooxigenase, é encontrada ali no cérebro, na região da medula espinhal. Então, essa estrutura química, ela é parecida, né, muito semelhante da COX-1, né, e ela foi sugerida ali que ela esteja presente principalmente no sistema nervoso central, devido às ações do paracetamol, né? Que é um provável inibidor mais seletivo dessa forma da COX-3, tá certo? Então, ele é um novo alvo aí de pesquisas e tratamentos já relatados nos artigos científicos. E aí a gente tem uma enxurrada, né? Vamos dizer assim, claro, está sendo desenvolvido mais porque é um grupo farmacológico em que se usa bastante em relação aí a outros fármacos, né? É muito comum. E o uso indiscriminado também é muito comum. Mas é importante a gente chamar atenção em relação à utilização desses fármacos, principalmente porque nós temos alguns efeitos adversos relatados e muitas vezes disfunções geradas por conta do uso indiscriminado desses medicamentos. Então, nós vamos ter aí os anti-inflamatórios derivados do ácido salicílico, da pirazolona, do paraminofenol, do ácido acético, do ácido enólico, do ácido fenilantranílico, do ácido propiônico, e aqueles que entram dentro do grupo dos inibidores da enzima ciclooxigenase 2, né? Então, os AINES são eficazes contra a dor leve ou moderada, especialmente aquela originada, né, da inflamação ou da lesão tecidual. Então, a gente vai ter dois locais de ação, de forma periférica e na região central, na medula espinhal, onde a gente também vai ter as transmissões de fibras de dor, certo? Então, esse é um ponto importante. Então, vamos entrar aqui no ácido salicílico. O salicilato de metila é um exemplo importante, né? Chamado de Calminex H, né? O ácido salicílico, ele é o precursor da aspirina. O ácido acetilsalicílico, que é um AINE amplamente utilizado, né? Então, assim como outros, o ácido salicílico tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, né? E antipiréticas, que é para reduzir a febre, principalmente, né? Então, ele vai ter essa ação importante ali, inibindo a atividade da enzima ciclooxigenase, tá? Então, é importante lembrar que o ácido salicílico também é conhecido
porque ele tem outras propriedades, inclusive a propriedade queratolítica, né? O que significa que ele pode ajudar a remover as células mortas da pele, é muito utilizado em produtos para tratamento de acne, né? A gente tem visto isso muito em outras condições dermatológicas. Então, é um fármaco também muito utilizado, porque ele tem essa capacidade de diminuir a agregação plaquetária. Então, nas condições de angina pectoris, ou seja, angina de peito, e também no infarto do miocárdio, por isso ela tem sido amplamente utilizada também na farmacologia do sistema cardiovascular. Né? Você vai ver nos protocolos, ela sempre está ali presente nas condições de infarto, nas condições emergenciais e também pós-cirúrgicas também, né? O paciente passa a usar isso aí a vida toda. Então, ó, os clínicos mais importantes, anti-inflamatório, antipirético, analgésico, aumenta a ventilação alveolar, então, em algumas doses terapêuticas específicas, ele também pode ser utilizado para essa finalidade, e também para prevenção do câncer de colo e do reto, a isso descrito na literatura. Outro grupo importante, a pirazolona, há controvérsias em relação à inclusão ou não da pirazolona no grupo de anti-inflamatórios, mas ela, na maioria dos farmacologistas, há a classificação, então, né? A principal molécula é a dipirona, né? Então, a gente sabe muito bem do efeito da dipirona no controle da febre e da dor, mas para efeitos de ação anti-inflamatória, a dipirona não teria representatividade. Então, teria que se utilizar uma quantidade absurda de comprimidos para que ela pudesse ter um efeito significativamente clínico de controlar a inflamação. Mas nós sabemos muito bem da sua eficiência no controle da febre e da dor. Além da dipirona, né? Então, a pirazolona especificamente, ela é uma classe de compostos orgânicos, então nós temos vários diversos derivados pirazolônicos, então os mais utilizados são esses que têm efeitos aí na redução da febre, o exemplo mais conhecido é a dipirona, né? Então recebe o nome também de metamizol, certo? É um medicamento que pertence a essa classe e tem propriedades analgésicas semelhantes à dos AINES e por isso ela é enquadrada nesse grupo, né? A dipirona ela tem a capacidade de inibir a produção de prostaglandina no sistema nervoso central também. Então isso faz com que resulte mais rapidamente nesses efeitos analgésicos e antipiréticos. Esse é um dos motivos, muitas vezes também da escolha da seleção desse medicamento para controlar a febre que está ali mais agressiva. É importante a gente lembrar, né, que o uso da dipirona ela tem sido associada a algumas reações adversas importantes, incluindo o risco de agranulocitose, que é uma condição caracterizada pela redução do número de glóbulos brancos no sangue. Então, isso faz com que ocorra um risco, né, aumento aí de risco de infecções mais graves. Por esse motivo, nós temos vários países em que a dipirona foi restringida ou banida, né, enquanto outros a gente tem ainda a sua utilização, que é o caso do Brasil, tá bom? A fenilbutazona, né, quem aí conhece a sua avó, né, o seu pai, sua mãe, que utilizava muito butazona, foi muito utilizada porque era uma das principais opções quando se falava em anti-inflamatório. Até hoje a gente tem muitos idosos que gostam, me dá uma butazona aí, que vai resolver tudo, né? Leva aquele comprimidinho vermelhinho ali, né, que é característico da butazona, quem aí conhece, sabe do que eu estou falando. Nós temos ali a literatura citando a oxfenilbutazona também, né? O paraminofenol, nosso querido paracetamol, né? Também entra dentro do grupo parecido com os efeitos da pirazolona, porém o seu efeito de controle da febre e dor é um pouquinho menor do que a da dipirona, mas também muito efetivo e seguro por conta das condições, principalmente das condições de segurança no uso em pacientes pediátricos, né? O ácido acético, então, nós temos como derivados a indometacina, o aceclofenaco, o sulindaco e o diclofenaco. Eu coloco os nomes comerciais para vocês dos principais, né? Indocid, Proflan, Clinoril, Voltaren e Cataflan, né? E aí, claro, são apresentados em diferentes doses e também em diferentes formas farmacêuticas. Interessante lembrar que os anti-inflamatórios não esteroidais, né, dentro dos grupos farmacológicos, são aqueles em que a gente tem um maior número de diferentes aplicações e apresentações de formas farmacêuticas. Atenção, isso é interessante, hein?
nós temos eles sendo aplicáveis como comprimidos, dragas, cápsulas, né? De forma transdérmica, né? De forma em solução, suspensão, né? Nós temos elas sendo aplicadas na forma endovenosa, né? Então, nós temos ali uma variedade de opções, claro, dentro de cada tipo de fármaco, tá? E aí a gente entra também no ácido enólico, os oxicans, piroxicam, tenoxicam, meloxicam. Nós temos ainda a beta-ciclodextrina, né? Piroxicam. E aí o nome comercial, Feldene, tilatil, né? Tilatil muito usado em ambiente hospitalar, em emergência, né? Quando quer controlar o processo de inflamação. Nós temos ali também o Meloxil, o Movatec, também que são comuns, tá? O piroxicam é um oxicam mais antigo e tem uma longa duração de ação, né? Então, como vocês podem ver, tem ali uma meia-vida de 50 horas, então vai de uma faixa de 30 a 86 horas. O tenoxicam vai ter uma meia-vida plasmática de 70 horas e o meloxicam uma meia-vida de cerca de 20 horas, tá? Nós temos ali, ó, o meloxicam sendo muito utilizado nas condições de osteoartrite e na artrite reumatoide também. Em alguns casos, nós temos visto também o ácido enólico, né, sendo utilizado em algumas condições inflamatórias específicas, como, por exemplo, a cólica menstrual, né? O tenoxicam, ele é muito utilizado em várias condições inflamatórias, inclusive na odontologia, né? Nós temos ele sendo aplicado ali naqueles casos em que há condições inflamatórias ou até como pré-cirúrgico também por conta da sua segurança. Então, é importante lembrar ali alguns efeitos adversos. O piroxicam, a dosagem típica dele, né, vai ali variar de 10 miligramas a 20 miligramas por dia, tá? Em alguns casos, a dose inicial ela pode ser mais alta para que, vamos dizer assim, seja uma dose de combate mesmo, e a administração ela pode ser diária ou dividida em duas doses, normalmente, tá certo? O meloxicam, nós temos ali dose de 7,5 miligramas a 15 miligramas por dia. Em alguns casos, a gente pode ajustar a dose. Há situações, por exemplo, que a gente manda manipular com doses diferentes, né? Também de acordo com a necessidade desse paciente. O tenoxicam, nós vamos ter ele se apresentando especificamente ali, ó, em 20 miligramas por dia, né? Que é mais comum, 20, né? Olha aqui a dosagem dele, né? Então, ela pode ser ajustada, né? Mas normalmente ela não passa, ó, de 40 miligramas por dia. Geralmente não passa, tá certo? Porque essa administração, ela é uma administração segura, né? Que não vai causar danos, não vai causar danos a esse paciente especificamente, tá certo? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa abordar. Como a gente falou, né? Então, ela pode ser utilizada ali nas condições inflamatórias, o piroxicam nas lesões musculoesqueléticas, na dismenorreia, né? Que é a condição que eu falei para vocês da cólica menstrual e na dor do pós-operatório também. E aí a gente entra nesse outro grupo legal, bacana. Quem aí conhece essa caixinha rosa, Ponstan, Ponsdril, né? Chamado de ácido mefenâmico. Então, ele é um wine, tá beleza? Mas é um wine que ele foi criado direcionado, tem sido direcionado especialmente para o tratamento da dismenorreia. Então, a via de administração dele é oral. Nós temos uma limitação ali em relação a aparecimento de diarreia, né? Inflamações intestinais. E a gente teve casos também de anemia hemolítica sendo relatada. Então, o ácido mefenâmico, ele atua inibindo a ciclooxigenase, que está envolvida nas das prostaglandinas também, né? Então, consequentemente, acaba aliviando essa dor. Nós temos também a dosagem típica, né, do ácido mefenâmico, ela pode variar de acordo, claro, com a resposta inflamatória, mas normalmente a dose inicial é a de 500 miligramas, então a gente tem um único comprimido sendo utilizado, né, a não ser que seja uma condição muito específica que a gente tenha que dobrar, utilizar, claro, de acordo com a orientação médica, né? Então, como vocês podem ver, é um medicamento sob prescrição médica. O ácido mefenâmico é geralmente administrado por via oral, né? E ele não tem uma restrição direta ali, pode ser tomado com ou sem alimentos, né? Mas claro que ingerir com alimentos vai facilitar por conta da dosagem dele, que é uma dosagem considerada razoavelmente alta, né? De 500. E aí a gente tem os derivados do ácido propiônico. Muito bem. O ácido propiônico, vamos relembrar o que é?
é um ácido carboxílico de cadeia curta, ele, né, tem várias aplicações, incluindo a produção de medicamentos. Então, o ibuprofeno, né, que é ó, o queridinho, né, que normalmente a galera, quando fala em ácido propiônico, ou quando lembra de anti-inflamatório, lembra dele aqui, ó, olha aqui o ibuprofeno. E aí eu coloco para vocês Artril, Artrinide, Dal. A gente teve muitos outros sendo lançados, inclusive por conta da sua utilização nos pacientes pediátricos. Um ponto interessante é a sua baixa toxicidade, né? Então, é um tipo de medicamento anti-inflamatório que tem baixa toxicidade, baixo nível de interações medicamentosas. O ibuprofeno, então, foi descoberto em 1961. É relativamente um fármaco novo, né? O que que você acha? Quem aí nasceu nos anos 90, como eu? Eu sou de 1992. Conta para mim, de que ano você é? 1992, né? Esse ano estou em outubro, eu completo 32 anos. 1992, tá certo? É, Então, muito bem. Ele é basicamente um fármaco, né, que tem ali uma característica interessante em relação à sua aplicação, justamente por conta dessa segurança, né? Então, o ibuprofeno, ele foi descoberto enquanto se estava buscando ali novas fórmulas para artrite reumatoide, né? Então, eles estavam buscando um tratamento para artrite, mas acabaram criando um dos analgésicos que é um dos mais populares do mundo, né? E aí esse analgésico que foi descoberta a sua ação anti-inflamatória. Então, o ibuprofeno, ele pode ser utilizado para artrite, para enxaqueca, para cólica menstrual, para dor muscular, né? Também é usado para reduzir a inflamação em condições como artrite reumatoide. A dosagem do ibuprofeno, normalmente, né, ela vai de acordo com a idade do paciente, da condição que vai ser tratada. Então, nós temos várias doses, por exemplo, se ele for na sua apresentação em solução oral, se ele for em gotas, né, se for em comprimido, né? Então, nós temos ibuprofeno ali sendo apresentado, inclusive na forma farmacêutica direcionada para a cólica menstrual, por exemplo, né? Ele tem variações, pode vir de 300, 400, 500, né? Normalmente, utiliza-se para as condições gerais de 600 miligramas, né? Então, 600 miligramas é o comum para essa condição. E nós temos ali, como exemplo, o artrinide, né? Que é um dos mais antigos, e a formulação, normalmente, deles é ofertada para o público infantil. O ibuprofeno geralmente é administrado por via oral, né? Mas nos ambientes hospitalares, quando disponível, pode ser utilizado também por outras vias, por vias parenterais, né? Tem uma potência semelhante à indometacina como anti-inflamatória, analgésico, antipirético, baixa toxicidade, então, por isso tem essa boa aceitação. Né? Aqui a gente traz outros exemplos da mesma família que eles foram, né, melhorados. Por exemplo, cetoprofeno, ele é um fármaco utilizado como inibidor seletivo de COX, tá? Tem sido aplicado essa utilização, esse grupo especificamente, como inibidor seletivo de COX-2, né? E aí eles têm sido classificados dessa forma também, têm se apresentado dessa forma também, além da nossa querida nimesulida, né? Que a gente vai falar mais daqui a pouco. Daqui a pouco não, vamos falar agora, né? Então, nós temos aí alguns que estão classificados especificamente como inibidor seletivo de COX. Não é à toa que a nimesulida é tão prescrita, principalmente na odontologia, para uma série de condições inflamatórias, né, por conta da sua atividade seletiva para COX-2. Lembra lá? No início, nós falamos, né, de COX-1 e COX-2, lembrando que a COX-2 ela ocorre quando a gente tem o processo inflamatório. É, Então, nós temos como exemplo a nimesulida, celecoxib, heterocoxib, valdecoxib, que são exemplos, tá? Nós temos alguns outros, de inibidores seletivos de ciclooxigenase 2. Então, eles têm uma ação específica sobre a enzima, e aí nós temos aí as suas funções, né, aplicáveis também. É bom lembrar que a maior parte desses medicamentos vai se dissolver dentro do estômago, né? A não ser que eles tenham sido especificamente para se desintegrar mais abaixo no intestino, onde ocorre aí uma absorção também, né? Então, as fórmulas orais, elas vão permitir que esse fármaco se dissolva no trato gastrointestinal, apesar das formulações líquidas
terem uma melhor absorção, melhor resultado, pensando em biodisponibilidade. A gente tem poucas opções líquidas, né? Pensando na variedade de AINES que nós possuímos. Não são muitos. Lembrando dos principais efeitos colaterais, então, dos AINES no trato gastrointestinal, olha só, no estômago, né? Prostaglandina E2 e PGI E2, né? Quando a gente tem, então, um aumento da presença de ácido clorídrico, consequentemente, nós vamos ter o aparecimento de lesões importantes, então a gente precisa manter a presença das prostaglandinas gastroprotetoras da mucosa gástrica, né, quando a gente tem a presença de muco, né, e HCl3, a formação daquele gel protetor, tá? Então, outros efeitos gastrointestinais a gente tem, ó, associados ao uso crônico, dispepsia, náusea, vômito, danos gastrointestinal e risco de hemorragia, tá? Então, é perigoso também aí por conta dessa relação com o tromboxano, tá? Então, as prostaglandinas PGE2 e PGE1, PGI2, né, são produzidas constitutivamente nos rins e vão promover um efeito vasodilatador compensatório em resposta à noradrenalina e angiotensina 2. Um mecanismo importante também, né, que está ligado aí a um outro grupo de fármacos, né, sistema cardiovascular também. Em pacientes com função hepática comprometida, a gente pode ter um problema em relação à insuficiência renal, que é também preocupante, né, e também nos pacientes que fazem esse uso frequentemente das doses de AINES por um longo tempo, a gente pode ter nefropatia associada a analgésicos, né? Então, é importante monitorar e identificar, porque é uma condição irreversível nessa situação, né? Quando a gente tem insuficiência renal reversível, é possível ainda interromper e favorecer que ocorra, né? Seja melhorada essa função hepática novamente, mas nas condições de nefropatia, nós não temos como reverter, tá? E aí a gente entra rapidinho aqui nos anti-inflamatórios esteroidais, ou seja, anti-inflamatórios esteroides. São chamados também de corticosteroides, né? Então, os esteroides, hormônios esteroidais, eles são importantes, estão presentes ali, compreendem os hormônios do córtex adrenal, glicocorticoides e mineralocorticoides, né? Então, esses hormônios sexuais, andrógenos, progestágenos e estrógenos também são importantes. Só que os glicocorticoides é que têm uma atividade anti-inflamatória importante, né? Além de suprimir a imunidade. Então, os anti-inflamatórios esteroidais ou corticoides, corticosteroides, né? Foram desenvolvidos aí principalmente para bloquear a liberação do ácido araquidônico e eles estimularem, então, a produção da lipocortina, que tem ação de inibir a enzima fosfolipase A2. Lembram lá no início daquele processo que eu mostrei? Então, o corticosteroide também estabiliza a membrana celular do mastócito e do leucócito para diminuir a liberação de histamina, consequentemente, a gente vai controlar esse efeito inflamatório, tá? Os anti-inflamatórios esteroidais, nós temos aí três classificações importantes: os de ação curta, os de ação intermediária e os de ação longa. Então, os de ação curta, nós temos como exemplo aí, normalmente eles duram de 8 a 12 horas, intermediária de 12 a 36 e de ação longa de 36 a 72 horas. A cortisona, né? Então, é fácil reconhecer um anti-inflamatório esteroidal. Normalmente, eles têm essa terminologia parecida, né? Porque lembra-se, né? O nome hormonal, cortisona, né? Cortisol, certo? Então a gente lembra, tem essa relação, ó, cortisonal, hidrocortisona, né? Então fica fácil identificar. Aí a gente tem os glicocorticoides de ação intermediária, prednisolona, né? Lembramos da prednisolona. Inclusive, há sempre aquela pergunta, né? Posso trocar prednisona por prednisolona, né? Prednisolona, metilprednisolona, a prednisona, que é o meticortem, predicortem, né? A triacinolona. Quem aí já usou triacinolona? Aquela pomadinha, quando você está com ferimento na região bucal, aquela pomadinha que você parece uma areinha, né? Na boca. Já usou essa pomadinha?
triacinolona, oncilon, orobase. Sim, já usou, conhece? É um glicocorticoide. Ah, professor, por isso que a ação dele é tão rápida para cicatrizar aquele ferimento, aquela ferida, né? Exatamente por isso. Beclometasona, a gente tem o beclozol e o Clenil, né? E alguns glicocorticoides de ação longa. Betametasona, nós temos Celestone diprospan. Esses de ação longa, atenção, né? São muito utilizados de que forma? Injetável, né? Nós temos lá a diprobeta ou diprospan, não é isso? Ou beta 30, né? Que são medicamentos formulados, são glicocorticoides de ação longa, formulados para controlar, suprimir normalmente, né, condições em que estão ligadas ao controle diretamente, né, da supressão, da inflamação, da dor, da condição inflamatória alérgica, né, porque controla a histamina também. Então, é muito comum o indivíduo chegar e procurar o médico. Ah, eu quero tomar uma diprobeta porque eu estou com a coluna travada. Ah, eu quero tomar uma diprospan porque eu estou com alergia, estou espirrando muito. Ah, eu quero tomar por causa disso. Não, por quê? Porque ela é capaz de exercer o mecanismo ali em diferentes vertentes, né? E é claro, existem as restrições. Não pode ficar tomando toda hora, né? Justamente por conta dos efeitos adversos que a gente sabe muito bem que são possíveis de acontecer. Outros fármacos desse grupo são aplicados com medicamentos utilizados no tratamento da rinite e da asma, né? Então a gente tem ali essa associação. É muito comum a gente ver situação de paciente que faz a utilização de dexametasona ou betametasona por longo período e atingir, né, os efeitos adversos rapidamente. Uma delas é, que é comum a gente perceber é exatamente a condição de aumento de peso, de inchaço, né? Daquela condição provocada que a gente sabe que ela pode acontecer mesmo. É previsto da utilização exacerbada de corticosteroides, de corticoides, né? Um caso clínico aí para vocês. Um paciente de 34 anos deu entrada na emergência da UPA com queixa de fortes dores na região lombar. Foi prescrito tramadol via endovenosa. Tramadol a gente sabe que é um analgésico muito potente, né? Após 2 horas, o paciente continua com dores fortes. O prescritor decide acrescentar à prescrição 10 miligramas de dexametasona endovenosa. Em nova avaliação, após 1 hora, o paciente relata ter melhora significativa da dor. O que isso quer dizer, né? Que você consegue levar em consideração que a condição do paciente não era uma simples condição de analgesia, mas ele tinha um processo inflamatório músculo esquelético, certo? Na região abdominal. Por isso que com a dexametasona ele melhorou. Beleza? Então isso pode acontecer. O fármaco beclometasona, né, considerado um esteroide de inalação altamente potente, né, usado no tratamento da asma e de algumas infecções respiratórias superiores. A dexametasona é muito utilizada em algumas outras condições importantes e é um fármaco barato, de fácil acesso. Por quê? Ela tem uma característica que poucos fármacos têm: atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ela é capaz de penetrar no sistema nervoso central, o que a maioria dos corticosteroides não faz. É útil na profilaxia e no tratamento do edema cerebral, além de ter ação eficiente na musculatura. Prednisolona e prednisona é a base da profilaxia do pós-operatório, um tratamento de transplante de córnea, né? E em outras condições como vasculites, no lúpus eritematoso, na doença de Crohn, né, na colite ulcerativa também. Alguns efeitos adversos importantes: dispepsia e úlcera péptica, diarreia, hemorragia, pode ter disfunção hepática e disfunção e falência renal, então tem que estar atento em relação principalmente a AINES, né, que podem provocar isso. Inibição da agregação plaquetária, do aumento do tempo de sangramento, alteração dos testes de função renal e icterícia e interação com outras drogas. Nós temos aí novos medicamentos mais modernos, o Rolipram, né? Com inibição da fosfodiesterase, é um mecanismo mais diretamente ali fácil de controlar a inflamação. Inibição e liberação dos mediadores inflamatórios, é capaz de suprimir a migração de leucócitos, inibir a expressão de células de adesão também, né? Então é um ponto interessante. Aqui a gente tem algumas questões de concursos, olha esse da prefeitura.
de Santa Catarina para odontólogo. Algumas drogas anti-inflamatórias têm ação sobre a ciclooxigenase COX. Isso vai inibir a liberação de alguns mediadores inflamatórios, daí seu efeito. Assinale a seguir um mediador inflamatório que não, ou seja, que independe da COX. Então a gente tem prostaglandina, prostaciclina e tromboxano. Mas temos ainda leucotrienos, né, que seria a resposta correta neste caso. Então, ó, leucotrienos, deixa eu marcar aqui. Leucotrienos, tá? Independe da COX, beleza? Prostaglandina depende, prostaciclina também, tromboxano também, como a gente falou lá atrás, tá certo? Muito bem. Outra questão de concurso aqui para vocês. Os anti-inflamatórios não esteroidais do grupo de coxibes são inibidores seletivos para COX-2. Eles foram produzidos com a intenção de diminuir o efeito adverso mais comum dos AINES, que é a irritação da mucosa gástrica. Devido ao seu uso prolongado, surgiram sérios efeitos adversos cardiovasculares, que provocam desequilíbrio em favor da vasoconstrição. Esse desequilíbrio é devido à inibição da síntese do eicosanoide. Ó, falamos bastante de eicosanoide agora atrás. Então, qual deles? Da prostaglandina, da bradicinina, do tromboxano, da serotonina, né? Não é nenhum desses, a correta é da prostaciclina. Lembra que a gente falou da prostaciclina lá atrás? Né? Então, essa condição de desequilíbrio cardiovascular é da prostaciclina. E aí, mais uma pergunta. Considerando que os anti-inflamatórios não esteroidais têm como alvo as enzimas responsáveis pela síntese de prostaglandinas, as COX, e são conhecidos como fármacos semelhantes ao ácido salicílico, acetilsalicílico, assinale a afirmativa incorreta. Então, é incorreta. Vamos ver. Os possíveis efeitos colaterais dos AINES incluem principalmente problemas gastrointestinais, como desconforto e dor abdominal, eventualmente sangramento. Ok, certíssimo, né? Os AINES podem interagir com fármacos inibidores da enzima conversora de angiotensina ECA, os quais são utilizados no controle da pressão arterial com pacientes hipertensos. Falamos sobre isso agora há pouco, né? Sobre o sistema lá fisiológico do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A prescrição durante a gestação, quando necessária, deve se basear nos fármacos mais conhecidos, como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno e diclofenaco. Porém, no último trimestre, elas devem ser evitadas. Claro, né? Justamente por conta desses efeitos que ela podem provocar. E aqui nós temos a alternativa A, que diz: os AINES são absorvidos por via oral e apresentam baixa taxa de ligação às proteínas plasmáticas. Pelo contrário, né, gente? A gente tem uma alta taxa porque os AINES têm uma boa biodisponibilidade, se ligam fortemente às proteínas plasmáticas. A maioria deles tem uma boa resposta. Beleza? Muito obrigado mais uma vez para você que acompanhou toda a minha aula. Não deixe de deixar os seus comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!